Boa tarde, meninas, tudo bem com vocês? Dia lindo, aqui uma tarde linda em São Paulo, sol, um sol gostoso, brilhante, mas ao mesmo tempo não tá muito calor, tá um dia fresquinho, gostoso. E sabe que mesmo em dias assim, algumas coisas algumas reações e ações nossas podem atrapalhar a nossa vida. Coisas que às vezes a gente guarda no coração, que podem azedar o nosso dia, azedar a nossa semana, azedar a nossa vida. Uma dessas coisas que são provocadas por nós mesmos são palavras de maldição. Quantas vezes a gente fala palavras malditas, né? Nos dois sentidos, né? Ditas incorretamente e inadequadamente, e também malditas no sentido de ser contrário a palavras benditas, né? Muitas vezes a gente fala coisas negativas a nosso respeito, a respeito de pessoas que estão próximas de nós, dos nossos filhos, do nosso marido, do nosso chefe, do nosso trabalho. E coisas que poderiam ser uma bênção para nós acabam se tornando um fator ruim para a gente por conta das palavras que a gente diz a respeito, que a gente profere a respeito dessas pessoas e coisas e situações que nos envolvem. Então o desafio para nós não amaldiçoe. Use a sua boca para falar coisas lindas, coisas boas. Use a sua boca para elogiar. Elogie quem você ama. Diga para a pessoa que você ama, que você a ama. Né? Às vezes a gente deixa as coisas boas para serem ditas no velório, mas no velório a pessoa nem vai estar mais ali para te ouvir. Depois que ela partiu desse mundo, ela não vai mais poder ouvir as palavras carinhosas e elogiosas que você tem a dizer a ela. Então, diga palavras que abençoam as pessoas. Digam palavras de bem a respeito das pessoas. Isso vai ajudar a manter o seu dia muito melhor, a sua vida muito melhor também. Uma outra coisa que azeda muito o dia da gente é a mágoa. E olha que às vezes a gente tem motivos bastante justos para estar magoado, para ficar magoado com alguém ou com alguma situação. Mas sabe qual é o problema da mágoa? A mágoa, se você não cuida disso, se você não resolve a questão dentro de você, porque às vezes nem dá para resolver a questão com o outro, ou com a situação, ou com a pessoa que provocou essa mágoa, mas se você não resolve a situação, principalmente com você, essa mágoa vai se acumulando. E ela vai gerando raiz de amargura no seu coração. E raiz já diz tudo, né? A palavra raiz significa também profundidade. Você deixar uma raiz de amargura adentrar ou invadir ou perfurar o seu coração e a sua mente, não vai fazer bem para você. Não vai fazer bem para o seu dia, não vai fazer bem para a sua vida, para a sua família, não vai fazer bem para o seu coração. Além disso, a mágoa pode se tornar amargura, mas também ela pode se tornar ódio, falta de perdão, desejo de vingança. Observe que todas essas coisas são ruins, não necessariamente para a pessoa a quem ela se destina, mas principalmente para você. Porque às vezes a pessoa nem sabe que você está magoada com ela, às vezes a pessoa nem sabe que você retém no seu coração uma falta de perdão com relação a ela. Então a dica é perdoe. Aliás, mais do que uma dica, é uma ordem de Deus para nós.
uma ordem de alguém que sabe o que nos faz bem. Perdoar faz bem antes de tudo para nós, muito mais para nós do que para o outro. Então perdoe, ainda que a pessoa que te magoou ou a situação que causa mágoa em você não sejam dignos desse perdão. Ainda que não peçam esse perdão e ainda que rejeitem esse perdão, perdoe. Porque perdão, além de ser uma atitude de obediência, é uma atitude de inteligência. Uma outra coisa que causa também estragos no nosso dia e na nossa vida é a falta de paciência. Às vezes a gente perde oportunidades maravilhosas na vida porque a gente foi impaciente, a gente se precipitou, a gente disse uma palavra que não deveria ter dito naquele momento, a gente emitiu um juízo de valor que não deveria ter emitido naquele momento, a gente fez uma crítica que não deveria ter sido feita naquele momento e às vezes até um elogio que não deveria ser dito naquele momento. Então não se precipite, procure entender e procure discernir o tempo de falar. A Bíblia fala pra gente que há tempo para todas as coisas, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então há tempo de sorrir, há tempo de plantar, há tempo de colher, mas também há tempo de falar e há tempo de calar, há tempo de agir e há tempo de aguardar. Então exerça paciência, seja uma pessoa com domínio próprio, aguarde o momento certo para agir, para dizer, para fazer algumas coisas, até o momento certo de tirar o time de campo, de romper com às vezes a pessoa pede a conta de um emprego antes da hora. E aí ela amarga dias, semanas e meses de um desemprego e de uma dificuldade financeira que não deveria acontecer, não aconteceria caso ela tivesse sido prudente e não tivesse se precipitado. Às vezes, situações de conflito na família podem ser evitadas, não só resolvidas, mas evitadas, principalmente se nós tivermos um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de amor e um pouquinho mais de cuidado. Então, não deixe que seu dia azede. Ame, perdoe, diga palavras abençoadoras, tenha paciência e o seu dia com certeza vai ser muito melhor. Um beijo para vocês e até a próxima.